Olá, pessoal! Vamos iniciar a aula de número 2 do nosso vestido flores. Na aula passada, a gente fez aqui essa primeira tirinha e agora a gente vai continuar, tá? Nós vamos fazer agora, ó, essa tirinha aqui, tá? Já emendada nessa daqui que a gente fez, que é a primeira, tá? A gente vai começar aqui fazendo a primeira carreirinha de ponto alto e correntinha. Vai fazer aqui, ó, essa diminuição para formar já aqui o decote. Então, vamos continuar. Aqui, ó, eu vou subir 4 correntinhas para dar altura e mais uma de espaço, totalizando 5. Laço meu fio e em cima aqui do meu primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. E a gente vai seguir trabalhando assim, de 4 em 4 grupinhos ou quadradinho, ó. Fiz aqui 4, depois vou fazer mais 4, mais 4, mais 4, tá? No final, ó, depois eu vou fazer de 4 em 4 e no final vou acrescentar mais 2 quadradinhos, tá? Então, olha só, como que você vai saber o tanto, né, que você vai fazer. Aqui, ó, a gente tem essa medida, né? Então, a gente precisa deixar, ó, mais ou menos isso daqui para formar o decote, tá? Porque tá assim, ó. Então, a gente vai deixar aqui uma parte para ficar aqui no ombro, tá? Eu vou deixar 3 florzinhas aqui pro ombro, ó. Uma em cima, uma de um lado e outra do outro lado, tá? Então, olha só, eu vou deixar aqui essa parte pro ombro, tá? E aí, ó, eu vou trabalhar até aqui assim, tá? Sempre a gente vai ter que fazer. Por que eu falo aqui assim? Porque pode ser que não dê certinho, entendeu? Porque a gente tem que ter de 4 em 4 quadradinhos e no final a gente tem que fazer mais 2, entendeu? Então, eu vou fazer aqui minha quantidade de quadradinhos até eu chegar aqui mais ou menos nessa altura, ó. Tá vendo, ó? Sobrando aqui, deixa eu medir pra vocês. Mais ou menos uns 6 centímetros, tá? 5 a 6 centímetros. Mas isso aí você pode medir em você e, de repente, se você quiser um decote maior, você pode deixar mais espaço aqui pro ombro, entendeu? Ó, se você deixar mais espaço, aí o seu decote vai ser mais fundo, tá bom? Então, vou fazer aqui meus quadradinhos e já volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, eu fiz aqui os meus quadradinhos de 4 em 4, ó. 1, 2, 3, 4, depois eu contei 1, 2, 3, 4, e assim eu fui contando, tá? Por que de 4? Porque 4 quadradinhos é o que a gente usa para fazer uma florzinha, entendeu? Então, ó, 4, 4, 4, 4, fui fazendo. E aqui, completei os 4 e botei mais dois quadradinhos. Então, ó, ficou bem menor do que eu havia medido para vocês, ó. Ficou aqui uns 3,5 cm, 4 centímetros, tá? Porque assim, o decote desse vestido, ele é bem lá em cima, ele não é muito decotado, né? Então, eu medi aqui em mim e achei que ficou bom aqui essa altura. Mas, repito, você pode medir em você e ver se você pode deixar um pouco mais abaixo, não tem problema, tá? Você pode adaptar e fazer aí da forma que você acha melhor. Porém, sempre seguindo essa regrinha. Faz de 4 em 4 e depois adiciona mais 2 quadradinhos que vai dar super certo também, tá bom? Então, ó, eu trabalhei aqui, tá? Ó, 2 dedinhos só faltando aqui pra terminar. E agora a gente vai trabalhar as nossas argolas de 5 correntinhas. Então, eu trabalho uma correntinha, viro o meu trabalho, faço um ponto baixo nesse primeiro ponto e vou trabalhando uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. 5 correntinhas, pulo um ponto alto e no próximo trabalho um ponto alto, tá? Então, a gente vai fazendo aqui, ó, as nossas argolinhas, tá? De 5 correntinhas. A gente vai trabalhar só aqui agora, ó, só nesse espaço
aqui, vamos trabalhar vai e vem, tá? Aí, eu vou trabalhar aqui as minhas argolas e já volto com vocês quando eu estiver aqui no fim dessa carreira, pra gente já iniciar a carreirinha seguinte. Então, pessoal, cheguei aqui no final da carreira. E assim, eu vou ensinar só mais esse início de carreira aqui. Nas demais carreiras, eu vou voltar com vocês apenas desse lado aqui, que é o lado que vai ser um pouco diferente, que a gente vai fazer algumas, como se fosse diminuições, né? Pra descer aqui um pouquinho pra formar o decote, tá? Aqui desse lado, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, ó, pra ficar retinho, tá? E aqui também. Qualquer dúvida, você olha aqui novamente pra ver como foi que a gente terminou e iniciou essas carreirinhas aqui que a gente tem na sequência, tá? Porque como eu já ensinei, se eu ficar sempre repetindo, aí vai estender muito o vídeo, né? De forma assim, meio que desnecessária, porque eu já mostrei como fazer. Então, nessa próxima carreira, olha só, é essa carreirinha, primeira carreirinha aqui das florzinhas. Então, aqui eu começo com 4 correntinhas e mais 2 de espaço, totalizando 6. Aí, eu faço um ponto baixo aqui na terceira correntinha e começo a trabalhar a minha pétala da flor, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para dar altura e mais 2 de espaço. Aí, eu viro aqui, venho na primeira argolinha ou na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixo, tá? Aí, eu subo mais 3 correntinhas. E nessa mesma correntinha de base, eu faço mais 2 pontos altos fechados juntos. Pronto, fiz os pontos altos fechados juntos. Agora, nós laçamos o fio, vemos aqui na próxima argola, na terceira correntinha e trabalho 2 pontos altos fechados juntos também, ó. Terminados os pontos fechados juntos, faço 3 correntinhas e um ponto baixo, tá? Ficando assim. Agora, nós trabalhamos 5 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha da próxima argola. Daí, eu já vou trabalhar uma pétala. Subo 3 correntinhas e trabalho 2 pontos altos fechados juntos. Olha só. Fechei os 2 pontos, laço meu fio, venho na próxima argolinha, na terceira correntinha dela, e faço novamente 2 pontos altos fechados juntos. E assim a gente vai prosseguir, pessoal. Da mesma forma, a gente tá repetindo aqui essa carreirinha, essa primeira carreirinha aqui das flores, tá? Aí, eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo, no mesmo lugar. Aí, agora eu faço a argolinha de 5. E assim eu vou fazendo até eu chegar lá no final da minha carreira, onde eu vou voltar com vocês, tá bom? Cheguei no final da carreira, olha só, faltando aqui uma argolinha para finalizar, tá? O seu deve estar assim também, faltando aqui uma argolinha. Aí, a gente faz o seguinte, ó, 2 correntinhas e vamos fazer um ponto alto na quarta correntinha da argola. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu faço aqui o meu ponto alto. No meu caso, é ponto alto alongado, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Já fica a diminuição, né? Tá começando a diminuição do decote. Daí, a gente vira o trabalho, faz 3 correntinhas e vamos começar a trabalhar aqui a nossa segunda carreirinha de flores. Então, eu venho aqui no espacinho e faço 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos. Olha só. Tá vendo a curvinha que fica, ó? Agora, a gente faz 2 correntinhas e um ponto baixo na argola da frente. 2 correntinhas e repito aqui a minha florzinha, tá? Vou repetindo isso até finalizar a carreira. Chegando no final da carreira, pessoal, eu já vou terminar e voltar já trabalhando.
tá? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de finalizar aqui a carreira, vocês podem olhar aqui para a finalização dessa carreira, tá? Eu acho que tá aqui desse lado, ó. Vamos ver como que finalizou essa segunda carreira de flores, ó. Eu finalizei aqui em cima, fiz 2 correntinhas e um ponto baixo aqui, ó, na quarta correntinha, tá vendo? Então, assim, é só você olhar pra cá, ver como foi que foi feito, e aí você pode fazer da mesma forma, tá bom? Finalizar aqui e já iniciar a carreira seguinte dessa forma aqui também, ó, que a gente iniciou, que é essa carreirinha de argolas, tá? Então, eu vou fazer isso, tá? Vou finalizar essa carreira, vou iniciar a carreirinha de argolas. Quando eu estiver aqui em cima, pra finalizar a carreirinha de argolas, aí eu volto com vocês, pra gente fazer essa parte juntos, tá bom? Então, gente, cheguei no final da carreira, ó, eu finalizei aqui a carreirinha de flores e já subi a minha carreirinha de argolas, tá? Vim fazendo aqui até chegar aqui no final, tá? Aqui no final a gente vai fazer assim, ó, eu fiz aqui as minhas correntinhas, as 5 correntinhas, e aqui, ó, no final da última pétala eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Não vou fazer um ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo pra ficar aqui melhor o nosso decote. Aí, eu faço 3 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo dentro dessa primeira argolinha aqui, pra já ficar a diminuição também. Aí, a gente começa a fazer a nossa segunda carreira de argolinhas, ó, que é essa bem daqui, ó, tá? Que é a base pra nossa carreira de pontos altos e correntinhas, né, de quadradinhos, vou chamar assim. Então, eu faço, já fiz o ponto baixo, faço 4 correntinhas, um ponto baixo na argola seguinte, 4 correntinhas, um ponto baixo na argola seguinte. Daí, eu vou fazer assim até eu chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, ó, eu vou terminar aqui, né, fazendo a última argolinha e o ponto baixo aqui no final. Já subo, na verdade, tá desse lado aqui, fica melhor pra vocês verem, ó. A gente faz aqui a última argolinha, ó, tá vendo? Fiz um ponto baixo, aqui eu subo 4 correntinhas para dar altura e mais uma de espaço. E no espaço aqui da argolinha à frente eu já faço meu primeiro ponto alto. Uma correntinha em cima do ponto baixo, um ponto alto. Uma correntinha dentro da argola, um ponto alto. E assim a gente vai seguindo, tá? Então, eu vou finalizar aqui essa carreira lá no final, né? Vou finalizar a carreira de argola, já subo fazendo a minha carreira de quadradinhos. Quando eu estiver aqui no final, aí eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, e olha só, a gente fica aqui com quadradinhos múltiplos de 4, tá? E mais 2 no final, né? Da mesma forma que a gente iniciou aqui, tá? Então, confere aí se o teu tá assim, tá bom? Pra não ter erro depois. Eu vai contando de 4 em 4. Aí, quando chegar aqui no final, tem que sobrar 2, tá? Aqui, ó, nesse último ponto alto, eu não fiz ele em cima do meu ponto baixo. Eu fiz ele aqui, ó, dentro dessa argolinha, tá vendo, ó? Por quê? Pra que nossa curvinha aqui, ela fique mais harmônica, entendeu? Não fique com uma quebra aqui, ela fique certinha. Tudo bem que depois a gente vai fazer o acabamento, mas eu gosto de deixar assim mais bonitinho aqui essa parte, tá? Ó, porque se eu fizesse aqui em cima do ponto baixo, ó, eu acho que ia ficar uma quebra aqui, né? Não sei, pode ser coisa da minha cabeça. Mas, enfim, eu acho que fica melhor colocando aqui, ó, tá? Mais na bordinha. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de quadradinhos. Então, já subo aqui 4 correntinhas para dar altura, mais uma de espaço. Laço meu fio e volto trabalhando em ponto quadradinho, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto e uma correntinha de espaço, tá? Porque a gente já tá começando a trabalhar a outra tirinha de flores. Então, eu vou trabalhar aqui essa carreira, tá? Que é a de quadradinhos. A carreira seguinte, ó, vai ser carreirinha de argola, tá? Então, eu já vou terminar essa carreira de quadradinho, já vou começar a outra carreira de argolas.
Aí eu volto com vocês aqui nessa parte no final da próxima carreira, que é a carreirinha de argolas, tá? Porque, ó, ela vai ser exatamente da forma que a gente trabalhou aqui, tá vendo, ó? Fazendo a carreirinha de argolas. Aí eu volto com vocês. Terminei aqui a carreirinha de argolas e agora a gente vai trabalhar novamente essa carreira aqui de flores, né? A primeira carreira. Eu vou mostrar para vocês apenas o início e final desse lado aqui do decote, porque desse outro lado a gente já sabe como fazer, tá? É só repetir aqui das carreiras anteriores, tá bom? Então, aqui a gente vai começar fazendo a metade de uma flor, tá? Por isso que eu vou mostrar aqui com detalhes para vocês, porque é uma coisa que a gente ainda não fez. Então, eu subo aqui 3 correntinhas, viro o meu trabalho, e dentro dessa primeira argolinha, ó, na terceira correntinha, eu vou fazer aqui 2 pontos altos fechados juntos, ó. 3 correntinhas e um ponto baixo na mesma correntinha. Olha só, fizemos aqui a metade de uma pétala. Agora, gente, nós vamos fazer 5 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha da argola à frente, ó. Ponto baixo na terceira correntinha da argolinha à frente. Ficando assim. Agora, a gente segue o restante da carreira fazendo a nossa florzinha normalmente. Então, eu subo aqui 3 correntinhas, faço a metade de 2 pontos altos, ou 2 pontos altos fechados juntos, né? Laço o fio, ó, venho na terceira correntinha da argolinha à frente e novamente faço 2 pontos fechados juntos, 3 correntinhas e um ponto baixo. Daí, eu faço 5 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha da argola à frente. Subo 3 correntinhas e vou fazer aqui 2 pontos altos fechados juntos, e assim eu vou fazer por toda a minha carreira. Chegando no final da carreira, pessoal, novamente, vamos finalizar, ó, como a gente finaliza aqui desse lado, tá? Vamos finalizar a carreira, a primeira carreirinha de flores, ó. Igual a gente finaliza aqui, eu acho que não é desse lado. Enfim, ó, a gente faz a última florzinha aqui, faz 2 correntinhas e um ponto alto, tá? É assim que a gente finaliza aqui, ó. Qualquer dúvida é só vocês olharem aqui para o trabalhado que a gente fez anteriormente. Aí, a próxima carreira, ó, já é a carreira de argolas, né? Então, eu vou terminar, ou melhor, carreira de argolas não, perdão, me confundi aqui. A gente termina a primeira carreira de flores, a próxima carreira também é de flores, né? É a segunda carreira das flores. Então, a gente já começa fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas e faz as pétalas, e aí faz 2 correntinhas no ponto baixo, 2 correntinhas as pétalas e vai seguindo. Quando eu chegar, ó, aqui no final de novo, aí eu retorno com vocês pra gente fazer aqui essa metade dessa pétala aqui da florzinha, né? E pra gente começar a carreira seguinte. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreirinha de flores, ó. Aqui eu fiz normalmente, tá? E agora, para finalizar, a gente vai fazer a metade de uma pétala também. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas e vou fazer em cima dessa pétala da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas e um ponto baixo. Assim, a gente finaliza aí a nossa carreira. Agora, para subir, a gente trabalha 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro o trabalho e faço um ponto baixo aqui em cima, ó. Ó, pra ficar reto aqui, tá vendo, ó? Dar esse espacinho e ficar retinho. Aí, a gente vai seguir fazendo a carreirinha de argolinhas. Eu faço 5 correntinhas. Ó, e um ponto baixo aqui, tá? 5 correntinhas e um ponto baixo na próxima pétala, na próxima perninha aqui, né, da florzinha, ó. E assim eu vou fazendo até eu chegar no final da minha carreira. Chegando no final da carreira, a gente vai
finalizar, né, como de costume, essa carreirinha das argolas. Finalizando a carreira das argolas, a gente começa, ó, a fazer a outra carreirinha de argolas, que é a de 4 correntinhas e um ponto baixo. Porque assim, a gente vai finalizar aqui, ó, da forma que a gente fez bem aqui, tá vendo? A gente fez a última argolinha aqui, fez o ponto baixo. Aí, eu fiz aqui 3 correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo, ó, tá vendo? Aí, eu já subi, fiz um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, tá? Então, é assim que a gente vai fazer aqui também, tá? Finalizar aqui, e aí já subo com a outra carreira de argolinhas, tá? Aí, eu volto com vocês aqui no final da próxima carreira de argolinhas. Então, pessoal, olha só, aqui eu já terminei a minha carreirinha de argolas de 5 correntinhas. E olha só, aqui eu comecei, tá vendo, ó? Essa segunda carreirinha aqui de argola, que é de 4 correntinhas. Fiz meu ponto baixo e comecei a fazer as argolinhas. Cheguei aqui no final, ó, fiz meu último ponto baixo nessa mini argolinha aqui que a gente tem, né? Que foi as 4 correntinhas da carreira anterior. E agora, a gente vai fazer uma carreirinha de quadradinho. Então, eu subo 4 correntinhas para dar altura e mais uma de espaço. Viro o trabalho e dentro da argolinha eu faço um ponto alto. Uma correntinha e em cima do ponto baixo eu faço um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final da minha carreira. Terminei aqui a carreira, pessoal. É importante a gente contar novamente os quadradinhos, tem que estar múltiplo de 4, né, de 4 em 4, e sobrar 2 aqui no final, tá bom? Olha só, agora chegou o momento da gente definir os tamanhos, tá? Porque, ó, a quantidade de tirinhas que você vai fazer pode variar, né? Vai variar de acordo com o tamanho do seu busto, tá? Porque, olha só, ó, no meio dessa florzinha tem que dar metade do teu busto, tá? Ou um quarto, né? Se a gente for dividir assim, bem certinho. Porque, ó, aqui, deixa eu te mostrar na foto que vai ficar melhor. Esse motivo aqui, ele tá central, tá vendo? A gente tem 2 para um lado e 2 para o outro. Então, esse aqui é o motivo central, temos 2 para um lado e vamos ter mais 2 desse aqui para o outro lado. Então, é importante você olhar aí em você, colocar essa parte aqui bem em cima aí do seu ombro, tá? E fazer isso aqui, ó, porque o nosso ponto, ele vai ceder um pouquinho pro lado, entendeu? Você já tem que contar com isso, tá? Com que ele ceda assim um pouquinho pro lado, daí você mede, tá? Pra poder dar certinho. Só que assim, pelo que eu pude perceber, pessoal, que eu medi aqui em mim, e essa quantidade vai tá bom, né? Pro meu busto de 80, tá? Que é um P. Como que foi que eu fiz pra saber? Porque assim, eu colocava em mim e achava que iria ficar bom. Aí eu pegava aqui, ia medir e não dava o tamanho. É porque assim, esse ponto, ó, ele cede bastante, tá vendo? Principalmente aqui, que vai ser na linha do busto. Então, ele vai ceder, né? Ele vai, ó, esticar bastante. Aí, aqui em cima, na parte da cava, ele fica normal e aqui embaixo também, entendeu? Então, a gente tem que medir com ele assim, ó, mais abertinho. Porque se eu medir ele assim, depois ele vai ficar bem maior do que o que eu quero. Ele não vai ficar esticadinho assim, tá vendo? Que ele tá bem esticadinho, ó. É assim que ele tem que ficar, pra ficar bonito. Então, eu vou medir assim, ó. Eu peguei aqui, estiquei aqui essa parte central, tá? E vou medir. Então, olha só, colocando aqui a minha fita, pessoal, deu 23 centímetros. Só que a gente tem que medir até aqui, ó, porque essa parte aqui é o que a gente vai ter do outro lado, tá? Então, no caso aqui, ó, 23 mais 16 aqui do outro lado, que a gente vai ter, né? No meu caso, que eu não vou mais acrescentar uma dessa, tá? Vai dar aí 39, tá? E 39, se eu dobrar, vai dar 78, né?
78. Só que não deu os 80 ainda. Já tá bem esticado e ainda falta 2 centímetros. Só que tem um porém, a gente vai fazer ó, uma carreira, duas carreiras aqui, ó. Uma de cada lado, desse lado e do outro lado, para unir aqui embaixo, deixando a abertura para a cava. Então, ainda vai crescer mais ou menos 1 ou 2 centímetros aqui de cada lado, tá? Com essas carreirinhas. Eu acho que 1 centímetro, mas dá para crescer mais, se você quiser. É aqui do lado, entendeu? Para chegar no tamanho, para a gente deixar a abertura para a cava e também para ajudar a crescer um pouquinho aqui no tamanho do busto, entendeu? Então, assim, esse tamanho aqui é o ideal, nessa linha, nessa tensão de ponto, ficou bom para um tamanho P. Mas, se você está trabalhando com a mesma linha que eu, ou uma linha bem parecida e precisa fazer um tamanho M, por exemplo, você pode fazer, ó, mais uma tirinha dessa aqui, entendeu? Tu continua fazendo aqui a tirinha, ó, vai ficar um pouquinho maior, tu vai ter duas tirinhas aqui no centro, mas não tem problema. Aí, depois a gente vai fazer a outra tirinha grande, que é essa daqui, e outra tirinha menor, que é diminuindo pro decote aqui. Aí a gente vai fazer a união, entendeu? Então, assim, se precisar aumentar, aumenta aqui no centro, tá? Você vai aumentar mais uma tirinha aqui, pra chegar no seu tamanho, tá? O tamanho do seu busto, tá? Eu espero que tenha dado pra entender. Aí você mede direitinho, faz igual eu te falei, mede aqui, ó, esticando, tá? Porque ela vai esticar. O bonito dela é ficar esticadinho assim, é o bonito do vestido. É ficar os pontos assim, ó, bem abertinhos, né? Aparecendo bem, igual tá na foto, tá bom? Espero que tenha dado pra entender, tá, pessoal? Essa questão aí do tamanho. É só você medir em você. Se ainda não tiver chegado no tamanho que você precisa, você faz mais uma tirinha aqui do lado, tá? Feita essa tirinha ou não, né, que no meu caso eu não vou fazer, eu vou cortar o fio agora e vou fazer mais duas tirinhas, ou seja, vou começar lá do início, né, da minha aula 1, vou fazer essa tirinha aqui inteira, ó. Vou fazer ela inteira. E vou fazer também essa daqui, ó, diminuindo, tá? Aí eu vou voltar com vocês na próxima aula já com essas duas tirinhas prontas, que são as tirinhas lá do outro lado. Que aí na aula seguinte a gente já vem fazendo a união aqui, ó, tá? Porque a gente vai ter isso aqui do outro lado, a gente vai unir aqui, fazendo esse biquinho em relevo, ó. A gente já vai fazer a união fazendo esse biquinho em relevo, que a gente também vai ter o biquinho em relevo aqui e aqui, tá? Aqui a gente não fez, mas a gente vai fazer depois. Então, recapitulando, você vai fazer aí a quantidade de tirinhas até chegar aí no tamanho do seu busto, sempre lembrando de esticar bem na hora de medir. Depois, você vai cortar o fio, como eu vou fazer agora, e vai fazer mais duas tirinhas, essas tirinhas iniciais, ó. Essa grande, do tamanho que você fez essa, e vai fazer essa segunda aqui, fazendo as diminuições, do decote, tá? Aí eu vou voltar com vocês na aula que vem, já com essas duas tirinhas prontas pra gente fazer a união, tá bom? Espero que tenha dado pra entender. Qualquer coisa, me pergunta aqui nos comentários. Não esquece de deixar like nesse vídeo, tá? Pra me ajudar bastante aí. Compartilha também esse vídeo nos teus grupos aí do Facebook, do WhatsApp. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Um abraço e a gente se encontra na próxima aula.